é um prazer para nós poder estarmos aqui compartilhando a Bíblia com vocês, o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós temos toda a certeza que essas mensagens podem mudar a sua vida para melhor, assim como aconteceu conosco. Então, sem mais, eu quero começar o programa falando que o título da mensagem de hoje é a seguinte: Jesus tira todo medo à morte. Que bom, que tema mais interessante e pouco falado, né, ao respeito. Eu desde que veio a inspiração para falar desse tema, eu fiquei bem interessado mesmo, porque sei que o medo à morte é algo que está muito presente nos dias de hoje, fundamentalmente nesse tempo de pandemia, onde a gente, de alguma forma, tem se encontrado com essa situação de morte por todos os lados. Eu acredito que mesmo pessoas que normalmente não têm esse encontro com a morte, têm presenciado lamentavelmente ou vivenciado o estado próximo da perda de algum familiar, de algum amigo, ou pelo menos têm escutado pela mídia, pela televisão, pela rádio, a respeito dos dados, das informações de muitas pessoas falecidas. Mas, como disse a palavra, boas novas. Nós estamos aqui para dar as boas novas de que o nosso Senhor Jesus já libertou a gente, conforme a palavra diz, desse medo. E nós vamos aqui, nesse breve, curto tempo, ensinar para vocês como é que a gente pode ser completamente liberto desse medo e como podemos tomar posse de uma coisa que já está providenciada da parte de Deus para nós em Cristo Jesus. Para desenvolver essa mensagem, eu vou ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós sempre tentamos embasar a mensagem que nós falamos aqui na palavra de Deus, porque na Bíblia Sagrada, porque ela é a única verdade, e conhecendo essa verdade é que nós vamos ser libertos. Então diz assim Hebreus 2, capítulo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, está falando do ser humano, dos seres humanos, dos filhos de Deus, nós temos comum participação de carne e sangue, também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É dizer, amados, Jesus, ele não veio em carne de uma forma assim, por acaso, não. A Bíblia ensina que nós, filhos de Deus, criaturas de Deus, nós temos aqui nesse mundo participação de carne e de sangue. A gente é um espírito. Em essência, somos espirituais. Somos um ser espiritual, mas temos um corpo e temos uma alma. E aqui na Terra, a gente anda nesse corpo. Esse corpo tem carne, esse corpo tem sangue. Esse aqui é o mundo físico, natural, aqui na Terra. E assim é como nós nos movimentamos, interagimos com a natureza aqui na Terra. Agora, Jesus, ele é desde o princípio. Ele é antes da formação do mundo. 1 João 1:1 fala assim que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer que o verbo era divino. Jesus, ele não começou seus dias no nascimento aqui na terra. Ele já existia com Deus. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas através dele. E uma das coisas que também Deus providenciou para nós é a libertação desse medo à morte. E como é que ele fez? Bom, primeiramente, Jesus, ele veio em carne, nasceu de uma virgem e foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, ele viveu em um corpo
carnal, assim, um corpo físico, assim como nós, e todos nós sabemos que foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele é tentado em todas as coisas, com a diferença de que ele não pecou. Essa questão dele não ter pecado faz que ele foi o único justo, aquela pessoa que andou pelo mundo sem pecar. E mesmo assim, ele foi sacrificado como um cordeiro mudo, o justo pelos injustos. Nós, por causa do pecado, estávamos longe da presença de Deus. Por causa do pecado, nós éramos inimigos de Deus. E a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então é aí onde entra essa morte tão terrível, porque eu acredito que ninguém gosta de morrer. É uma coisa muito triste. Eu acredito que não gostamos porque o ser humano, Deus o criou para viver eternamente, mas por causa do pecado entrou a morte no mundo, entrou o sofrimento, e é por isso que morremos. E o pior dessa morte é que ela é uma ferramenta usada por Satanás para destruir a gente, porque quando a gente morre, a gente vai para um estado, a gente pode ir para um estado onde muitas pessoas falam de Hades, outros do inferno, outro do céu, mas é um estado, o mundo dos mortos, e a esperar o juízo final. Só que alguns ressuscitam para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, essa ferramenta de Satanás, que está nas mãos de Satanás, termina com muitas pessoas. E de que forma termina com muitas pessoas? Bom, em primeiro lugar, mata muitas pessoas. Mata muita pessoa, ele nos motiva, nos induz à prática do pecado, e Deus tratou que quem pecava certamente morrerás. Só que Deus, a bondade dele é tão grande e é maior, que providenciou uma saída para cada um de nós, que é Jesus. Ele morre e primeiro vem em carne, como eu falei, morre, e essa morte dele, por ser justo, ele vence essa morte. Ele vence essa morte e ressuscita, como o primogênito da ressurreição, o primeiro ressuscitado. Não como Lázaro, que ressuscitou para a vida física natural, ou outras pessoas que já têm ressuscitado por causa do poder divino para uma vida natural, porque essas pessoas certamente morrem novamente. Ele ressuscitou para outro estágio. Esse outro estágio é o estágio que nós, os que acreditamos nele, vamos chegar a estar um dia, com o nosso espírito, mas também com o nosso corpo glorificado. O que acontece com as pessoas que não acreditam nessas verdades? Bom, as pessoas que não acreditam nessas verdades, elas sofrem, porque o medo paralisa. O medo, ele é uma emoção que produz continuamente liberação de substâncias, de neurotransmissores, de hormônios dentro do corpo, que podem deixar uma pessoa continuamente estressada. Tem investigações que falam que o medo, o próprio medo contínuo, pode provocar câncer. O pânico, ele paralisa. A gente vê as pessoas com fobia a inúmeras coisas, como elas não praticam certas coisas, como elas se limitam a certas coisas na sua vida por causa dessa fobia. E eu acredito, e tem estatística disso, que uma das maiores fobias, um dos maiores medos que existe é a morte. É o medo à morte. E como é que nós conseguimos chegar a ter essa convicção de não ter medo à morte? Sim, a Bíblia, nós conseguimos todo o que tem a ver com o reino espiritual, a gente recebe pela fé. A primeira coisa é ler a palavra, ler a Bíblia Sagrada. Ler é um fato. Aí diz que por sua morte ele livrou a todos aqueles que tinham pavor, que tinham medo da morte, daquele que tem o poder da morte, que é Satanás. Isso é um fato. Quando Jesus morre e ressuscita, ele vence a morte.
E conjuntamente com essa vitória, ele nos leva a ser vitorioso também. Primeiramente, o nosso espírito, ele é vivificado pela fé, quando nós aceitamos Jesus. Mas posteriormente existe promessa de que todos nós, aqueles que acreditamos e que entregamos a vida para Jesus, nós teremos o nosso corpo vivificado, o nosso corpo glorificado, que é um estado onde é outra vida. Nós ressuscitamos para uma vida que ela não é presa mais ao tempo, não é presa mais ao espaço e que tem um corpo. Nós só vamos estar em uma condição espiritual. Nós vamos ter o espírito, mas vamos ter, graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus, um corpo glorificado. Isso aí nos livra porque da prisão, da morte, do medo da morte. Por que prisão? Bom, eu estava pensando e dizia, não, mas eu orava a Deus para que me desse entendimento sobre esse aspecto, porque eu acredito que não é tão simples assim. Não é só, Jesus não veio em carne e morreu para nos libertar de uma coisa que não é frequente e que não é grande. É frequente e é grande. A prisão do medo da morte. Sabe que a prisão do medo da morte, ela provoca na humanidade muitas coisas negativas. Por exemplo, a gente vê a crise dos 40 anos. Isso se estuda em psicologia. Os homens, a maioria dos homens, quando chegam aos 40 anos, que eles acham que estão perdendo a vitalidade, a força, muitos entram em crise. E tem muitos divórcios por isso. Eles querem viver aquilo que não viveram mais. Por quê? Porque acham que estão ficando velho e que podem morrer de um infarto, que podem morrer de outras doenças, morrer de outras causas. Quando as pessoas vão chegando a certa idade, as pessoas podem mudar o comportamento por causa do medo, a morte, do pânico. Então isso é uma prisão. Por quê? Porque a pessoa, e tem muitas, e pessoas que eu tenho falado também, que elas têm pavor à morte, elas se comportam muitas vezes de forma errada. Eles dizem que querem curtir a vida. Querem curtir a vida. E muitas vezes eles destruem planos que Deus tinha para a vida deles pela ansiedade de viver a vida que eles acreditam que é a única vida que vão viver. Tem muitos jovens que não abraçam Jesus porque eles querem curtir a suposta vida, que no final o que leva é a morte, porque o salário do pecado, repito, é a morte. Então, resumindo tudo isso ali, só Jesus pode nos livrar dessa prisão. Só Jesus pode nos livrar do medo à morte. Sim, Jesus, ele já fez o que ele tinha que fazer. Existem mistérios. A Bíblia diz que muitas coisas que estavam ocultas desde a formação do mundo vieram à luz com o Senhor Jesus. Nele convergem todas as coisas. Tem muitas coisas que não se entendia, que os profetas não entenderam, que os antigos não entenderam, mas que em Jesus se cumpre. A Bíblia diz que quando Jesus ele é crucificado, o sangue de um justo, assim como Adão, assim como Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, quando esse sangue caiu na terra, clamava. Então Deus percebe essas coisas, e tem muitas coisas que a gente ainda não entende completamente. Mas é muito claro que existe um plano, desde o início de todos os tempos, desde a eternidade, que Deus providenciou, que era Jesus, para que nos livrasse não só do medo da morte, sino de outras muitas coisas. Jesus, ele desceu, assim como desceu, subiu, diz que se desceu ao Hades, pregou para aqueles que estavam espíritos em cadeias, que estavam ali, que tinham morrido desde os tempos de Noé, que eram rebeldes, e essas almas estavam aprisionadas no mundo dos mortos. Ele pregou o Evangelho, e ele levou consigo
e também levou as chaves do Hades. E assim, existem muitas passagens que deixam a gente aprofundar um pouco mais do que a gente escuta e enchem a gente de fé, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu convido a vocês que estão na escuta que não fiquem por ali, que se aproximem mais às verdades que estão na palavra, na Bíblia Sagrada, e que se aprofundize, que ore a Deus para que dê sabedoria, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque esse conhecimento dessas verdades que vai te libertar. É a certeza de que por sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sabendo isso e acreditando nisso, você vai chegar à convicção, e essa convicção é quem te liberta. É essa convicção que vai te deixar tranquilo, que vai te deixar em paz, mesmo você estando perto da morte, seja por uma doença, seja por qualquer outra situação, você, com essa convicção, não vai sofrer, porque a fé é uma posse antecipada. Você se acredita mesmo que existe vida após a morte, se acredita mesmo que Jesus conquistou ela para você, se acredita mesmo que vai ter um corpo glorificado, que não adoece, que vai estar com Deus para a eternidade, que vai ser maravilhoso, como a Bíblia disse, mais do que nós podamos imaginar e pensar, então você não se estressa mais com isso. Você não sofre mais desse medo e até, por gratidão, começa a praticar a bondade de Deus por essa tão grande salvação que já Ele providenciou para você, mesmo sendo inimigo, mesmo desde quando você era inimigo a Ele, Ele providenciou. Você começa a praticar e andar nos caminhos de Deus e não mais ansioso e atemorizado e querendo participar de todo e experimentar de todo aqui na terra, porque isso só vai te levar à perdição. É que a morte é um final que a todos nos chega, né? E é tão interessante como na palavra Deus mostra o seu amor por nós, que ele está dando uma solução para a morte, né? Ele está dando uma solução para a gente não ver a morte como algo terrível, como algo extremamente mal. Assim como você falou, pensam muitas pessoas que a morte é o fim da existência. Na verdade, segundo a Bíblia, a morte não é o fim da existência. Ele é um lugar onde todos vamos chegar se não volta Jesus. Ele é um estado onde nós um lugar por onde vamos passar. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus, que é só transitório, porque depois disso todos os que cremos vamos a viver em abundância, assim como Jesus falou. Bom, foi muito interessante, até para mim, esclarecedor. Espero que também seja para vocês. Continue ligado todas as sextas-feiras no nosso programa. Vale a pena seguir Jesus. Como falei, nos ajude compartilhando para que outras pessoas também entendam e sejam abençoadas e pratiquem a fé em Cristo Jesus. Amém. Então deixamos vocês com a música Tu Tens Planos para Mim, da banda do Messi. Amém. Tchau.